Olá, diversos players, sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou o Diego e vocês estão no Diversos. Nosso universo de entretenimento e diversão. As heroínas e os heróis integrantes da família Diversos, obrigado pela presença constante aos recém-chegados, valeu por se juntarem a nós. Hoje trago a vocês mais ou menos uma hora de Black Myth Wukong. Então já deixa o like se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nada do que vem por aí. Me sigam nas redes sociais e confiram os links de afiliados e as listas que eu preparei para vocês também. Os links para tudo isso vão estar na descrição desse vídeo e eu vou deixar também no link fixado. E aí, preparados? Confortáveis? Então preparem sua nuvem voadora, resgata aquele bastão e se prepara para conhecer o predestinado. E para aqueles que conhecem Dragon Ball, tenho certeza que vocês vão pegar muitas referências aqui. Vamos jogar!人我保住了，金我取到了，俺老孙啥功名不要，只求回到这花果山中了，过过逍遥日子。上面的天王老子信不过我，我懂，让你小子带些虾兵蟹将过来虚张声势，又想唬我回去做神仙。嘿嘿嘿，我也懂，我不懂的是，你他娘的杀我好子好孙！蠢狗，放肆！还不退下！都记好了，他不是只普通猴子，他是有功的猴子，是封过佛位的猴子。这里除了我，没人配与他单挑。猢狲的猢狲。我本不想与你这个手下败将再战一场。这样吧，一会儿若是你败了，我带你回天庭。他们留在这里铲平花果山。若是我输了，我定然不会罢休。他们照样铲平花果山。
生灵涂炭呢。哼，好歹也同僚一场，是真不想啊。要不你现在就跪下认个错，这事儿就算过去了，如何？这么多年了，除了那只猪头，就属你最会扯淡，最能逗老孙开心。杨兄弟，你放心，待会儿我只拔下你额头上那颗眼睛尝尝鲜，其他2颗先给你留着，我让你亲眼看看我是怎么杀光天庭每一条狗的。这里的，上面的，还有刚刚那条黑的，留下点儿，一起上吧。 Isso aí, começamos aqui, pessoal. Esse é o jogo do macaco. Não é um Dark Souls, nem um Souls-like. Pelo que eu joguei até agora, eu acho que não foi muito ainda. Ele é um jogo de ação e aventura com elementos de RPG. Mas é aquilo, né? Existe uma forma nova de ver os jogos, né? Acredito aí que nesse caso a FromSoft ela mudou, né? Como a gente identifica os jogos. Então vem sem medo, conheçam o jogo. Se tiverem a oportunidade de jogar, joguem. "斗战胜佛，你可知这长生不老的佛位，有多少人求而不得？长生不老，3界6道不就毁在这4个字上？" Então, quem tem receio de jogar porque não se dá muito bem com os jogos, você perde as experiências quando morre e tal, pode ficar tranquilo, não vai acontecer isso aqui. Você vai morrer algumas vezes, é claro, mas é só ser persistente, né? E aí, tudo se ajeita. "驼猴，你受了天禄，本性未改，今日谁也救不了。" 好兄长，你的刀钝了，正好给俺老孙挠个痒。Tá? Gente, se vocês estiverem com o som muito alto aí, dá uma baixada, tá? Eu ajustei aqui, mas é aquilo, né? Às vezes tá bom pra mim, mas não tá bom pra vocês, enfim.
无一刃。小外甥，这就是你说的单挑？天上阳光扎眼的很，有种再和你舅舅去山里会会。这便是孙悟空的最后一个故事。他一生豪杰，平生最喜自由自在。纵然得了正果金身，却还是受不得天条繁荣，一心想着回来这里与咱共乐天真。谁知他辞了佛位，欢喜还乡。有些人倒是越发放心不下。唉，这块石头啊，在山里出了不知多少世界。我打小听人说，齐天大圣的尸身就藏在里面。他乃天产石猴，本有不生不灭的大神通。纵然不幸身死，但神魂没有完全消散，而是化为了6件灵物，各自逃遁，隐匿世间。这便是大圣6根的传说。可惜数百年来，无人亲眼得见。我老了，走不完这四周茫茫之地。但你们之中，书籍会有天命所归，将他遗下的灵物一一寻遍，待灵物尽数回归花果山之日，或是大圣复生之时。走走，游游游，甘为铜钱做马牛，做人哪儿比做妖好？不怕阎王，命不休。哎，你看，远道福自有。嘿嘿，大哥，真是有口福啊！指不定是从哪个山头上滚下来的。这桃倒是识趣儿。好个小猢狲，敢捉弄你爷爷！
今日定叫你知道厉害！ Acho que esse aí ele não vai comer, não. Então é isso, galera. Esse aqui, como eu tava dizendo, é o jogo do macaco, tão esperado. É bem bacana mesmo o jogo, tá? Eu demorei um pouquinho pra começar a fazer aqui pra vocês. Porque o que acontece? Tava tudo em chinês, subiu uma atualização esquisita aqui, deixou tudo em chinês, eu tive que descobrir como colocar em português pra vocês. É um jogo que tá completo, tá? Tá bacana, tá legal, tem poucas falhas, assim, não tem muito o que dizer. Pode ser até que nem apareça aqui pra vocês as falhas, mas, por exemplo, tem textos que não estão traduzidos ainda. Mas é assim, é um trabalho em andamento, a gente sabia que ia acabar acontecendo isso. Então, para aqueles que não conhecem, esse é o quadro em que eu jogo o início do jogo. Né? Vocês viram que eu mudei o nome ali, agora ele chama Mais ou Menos, né? Para evitar problemas futuros, porque eu tava jogando muito mais do que 1 hora, e eu vou fazer provavelmente isso aqui também. E é isso, vamos acompanhar aí esse início de jogo para ver se é tudo isso mesmo, né? Se vocês concordam que é bacana o suficiente para ser jogado. Então, o padrão aqui, como esse jogo é meu, eu não vou sair correndo para fazer as coisas, porque não é uma cópia de avaliação. Ainda assim, não vou ler, mas eu vou passar aqui para vocês, então é só pausar e se quiser ler, depois volta pro jogo, beleza? Lobo Espadeiro Jurado. Certo? Então a dinâmica eu vou deixar um pouquinho do texto. Aí você vai pausando e vai vendo, certo? Lobo Batedor. Ó, esse, por exemplo, está em inglês, né? Mas tem ainda. Tem outros que não estão. Aqui está em português, você entra aqui para ler, tá em inglês. Para quem fala inglês, né? Tá aí. Vou fazer o mesmo esquema. Para os que não falam, lembrem, tem aí a Good Start, curso de inglês. O link está na descrição, dá uma olhada. Vale muito a pena para não passar apuro quando acontecer isso. Veio muito a calhar, por sinal, né? E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Como foi a semana de vocês? Eu espero que tenha tudo corrido muito bem. E é isso. Começando aqui o jogo. Não é um jogo de mundo aberto, tá, gente? Pode ver aqui, ó, tem umas paredes invisíveis, né? Pra travar o seu progresso. Como eu disse, é um jogo de aventura, tá? Eu achei que ia ser um Souls, um Bloodborne, alguma coisa nesse sentido, né? Mas tá mais pra uma pegada de Sekiro, né? Com algumas alterações para deixar o jogo mais convidativo, né? Então o estilo de gameplay é bem parecido, você tem golpes leves, golpes fortes, né? Tem o lance da cabaça aqui, né? Que chama Porongo. Você recupera energia, né? Você bebe aqui e recupera energia, né? E tem elementos de RPG, claro, né? Você vai ganhando experiência, vai trocando e vai upando aí seu personagem. Mas o mais legal é que você pode trocar esses pontos depois. Então, se você não gostou da configuração que você fez, você faz outra. E aí você vai trocando aí para o melhor que te agrade, né? Ataque forte carregado. Segure para carregar e ganhar foco. Segure o ataque forte para carregá-lo. Carregar consome vigor, mas concede foco rapidamente. Foco é poder de ataque, tá? E vigor é quantos golpes a gente pode dar, né? Isso aí já é um elemento conhecido aí desse estilo de jogo, né? Mas assim, mesmo com elementos de vários jogos desse estilo, ainda assim é um jogo confortável de jogar, na minha opinião, tá, gente? Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês também com relação a isso. Então a gente tem ataque fraco, ataque forte, tem esquiva. Isso aqui é uma esquiva. Aí a diferença é que assim, eu não consigo, por exemplo, fazer um combo quadrado, quadrado, triângulo, né? Lobo corpulento. Mesmo esquema, tá, gente? Vai pausando aí e vai lendo, tá bom? Para quem gosta de texto, é um prato cheio, tá bom? Eu achei bem completinho nesse contexto de narrar a história. Às vezes a história é meio confusa, mas eu acho que é porque a mitologia não é tão clara pra gente aqui do Ocidente, né? Mas eu imagino que quem tem um contato maior com a cultura oriental vai gostar muito desse jogo, ou vai detestar, não sei, né? Tem gente de todo tipo.
Mas, assim, é uma proposta interessante, viu? Vou dizer pra vocês. Eu gostei. Foi uma compra, assim, 4 vezes sem juros. E graças aos deuses aí, a Sony entendeu que é um absurdo a gente ter que pagar a fortuna que tá custando não poder parcelar, né? 哎呀，发什么呆？拔根毛来拜一拜。等等，小神是黑风山的土地，在此候你多时。香，真香。再往前走，就是观音禅院。 当年也是香火鼎盛，只可惜那场大火哟。后来呀，这禅院又被重建了，可人心若是烧没了，修好一座破庙又有什么用呢？ 你不记得此地却是有些东西惦记着你。来者不善，小猴子自求多福。 Talismã do Rastro do Incenso. Aí tem os itens, né? Que são itens do jogo, né? Itens chaves, itens de consumo e por aí vai, né? Então tem aqui nosso talismã. Isso aqui a gente consegue voltar pro templo, né? Só colocar aqui, quiser voltar, dá um confirmar, ele volta. Aqui tem itens para venda ou para forjar armas. A gente vai encontrando no caminho. Se quiser ler, dá uma pausa aí e leia. Aí aqui é o líquido que está dentro do nosso porongo, né? Um outro item de consumo e os itens principais, certo? O jogo ele não é linear, sabe? Você pode ir e voltar quantas vezes você quiser ou precisar, até onde eu cheguei, pelo menos, tá, gente? Eu não sei se mais pra frente isso muda, tá? Mas até onde eu joguei, você pode voltar nas telas. Pra ver se você matar alguém novo, ele libera aqui alguma informação, né? Lobo soldado, no caso, agora. E você pode voltar e fazer. Tá mais pra uma pegada de jogo de corredor do que de mundo aberto, tá? Então, você tem liberdade pra transitar no mapa, mas tem lugares que você não consegue ir, né? As paredes invisíveis aí te inibem, né? O progresso. Então, digamos que é um mundo semi-aberto, né? Tem missões secundárias também, além da principal, mas, como eu disse, elas são missões que vão fazer você ir e voltar algumas vezes. Então, às vezes você tá lá na frente no jogo e pegou um item que foi pedido lá aqui no começo, aí você volta e faz, né? Por exemplo, eu cheguei num momento do jogo mais pra frente que ela chama alguma coisa pagode. Buda, pagode do Buda. Não me recordo muito bem. E eu encontrei um NPC lá que ele queria 4 espíritos. E eu só fui encontrar os 4 espíritos um pouco mais pra frente no jogo. Então, terminou lá. Voltei e entreguei os espíritos pra ele. Tá? Faíscas são os nossos pontos de habilidade, né? Pra distribuir. Esses aqui são os itens que a gente coleta na tela. Eu não sou especialista desse jogo, tá, gente? Eu só tô passando pra vocês o que eu aprendi jogando, tá? Então, perdoai aí se haverem falhas. Mas a gente vai conversando aí nos comentários e vai se alinhando, tá bom? O que eu tava falando sobre os ataques você não pode sair atacando e fazendo combo como se fosse um hack and slash, né? Nem um binner up. Então esmagar botão aqui não é uma opção, tá? Tem que ser pensado.
Porque se você errar o momento, você vai ser punido. Ó, pode ser que isso aqui seja uma missão secundária, tá, gente? Eu nem me recordava desse macaco. Aqui é um item principal, então é o que eu tava falando. Às vezes você vai ganhar alguns itens. Aqui, ó. Que você não vai conseguir usar agora. Só mais pra frente, né? Mas aí a gente vai guardando pro futuro. Sobre os ataques, para eu não perder a linha de raciocínio, a gente tem essas bolinhas no canto direito da tela aí, com o nosso estilo de luta, né? Só tem um estilo de luta. Toda vez que tiver uma bolinha cheia, é que eu posso apertar o triângulo para ele dar um ataque forte, né? Então, comecei o combo, eu tenho a quantidade de bolinhas equivalente à quantidade de golpes fortes que eu posso executar. Aí você tem também a esquiva bem sucedida, né, no tempo certo. Seria, sei lá, de repente o parry, né? Ah, aqui o que eu falei pra vocês, ó. Tem o nome dele, né, tem como se fosse um poema, né? Nos lagos habitam horrendos, com vozes em sintonia unida. Barrigas que explodem sem remendos, sons roucos quando perdem a vida. Né, todos eles têm acho que é uma anedota, né? Que foi traduzido como anedota. Mas não tem o texto da história deles. Então, minhas desculpas, essa história está sendo traduzida com o máximo cuidado. Eu achei legal colocar a mensagem e aceitar essa deficiência, né? Não desrespeita o jogador, né? Mas se você entrar aqui, ó, dá para ler em inglês, né? Então, eu vou correr aqui em inglês para vocês. Quem puder ler, leia. Quem não puder, no futuro, quando sair o patch de correção, se quiser, eu trago aqui pro canal para fazer aí um vídeo de sagas, né? E aí a gente lê tudo junto como das outras vezes aí nos outros vídeos, tá bom? Acho que por enquanto é só tudo isso mesmo que eu lembro a respeito do jogo. O resto a gente vai vendo junto aqui. Vocês viram que o nome do personagem não é Goku, né? Mas Dragon Ball não é novidade pra ninguém, é baseado nessa mitologia, né? Inclusive a gente encontra personagens icônicos da história mais pra frente. Ó, o vigor acabou. Corvo Vidente. Tem esse símbolo de círculo vermelho, eu acredito que é os que você já conseguiu derrotar, porque eles aparecem se você visualizar eles na tela, mas se você não derrotar eles, não faz esse check-in aí. Corvo Vidente. Eu achei bem legal, tá, gente? Uma dica que eu dou aí pra vocês, não cometer o mesmo erro que eu cometi no começo, não pega, tá? Ó, tá vendo? Ele não consegue pegar, aí você ganha só um pouquinho de volição. Volição é tipo uma moeda de troca de itens que a gente vai ter. Então, progride um pouquinho no jogo, a gente vai ganhar a habilidade de absorver isso aí com o nosso porongo. E aí vale mais, tá bom? É uma recomendação, mas é aquilo. É um mundo livre, estamos livres, então a gente pode jogar da forma que achar melhor, né? Cada um aí à sua maneira. O importante é se divertir, pessoal. Mas, como recomendação, eu não pegaria agora, tá bom? Eu deixaria e pegaria depois. Fica aí a recomendação pra vocês. Essas plantinhas. Vou ser bem sincero pra vocês, nesse estilo de jogo eu sou uma negação. No sentido de ficar usando os consumíveis, tá? Eu não usei nenhum até agora, enquanto eu tô jogando a minha conta principal, né? Mas é porque eu só não consigo fazer umas estratégias que sejam vantajosas pra usar, sabe? Não que eu não queira usar, ou sei lá, sou muito bom, não vou usar. Não é nada disso. É pelo contrário, eu sou derrotado várias vezes.
Aí vocês vão perceber também que eu me perco, que é uma beleza nesses jogos. Então tem caminho pra lá, certo? Mas tem caminho pra cá também. Vamos pra cá primeiro. Tem um inimigo ali, ó. O bom é que a gente não perde as experiências, tá, gente? Então se porventura vocês forem derrotados, que vai acontecer daqui a um pouquinho, tenho certeza, tá tranquilo porque você não vai perder a experiência. A experiência que você adquiriu é sua. Aqui, ó, isso é a esquiva perfeita do nosso personagem, né? Aí no mais é ver o estilo de golpe que o inimigo te dá, né? Eles têm sim golpes repetidos, né? Que eles ficam martelando. Então dá pra se programar direitinho.不用，没成想这定身术倒还好使。既是花果山来的故人，教你一招也无妨。来，速速把手伸来。 Aí, nossa primeira magia. Um gesto simples com a mão pode manter inimigos no lugar. Na minha opinião, melhor magia. 好了，日后遇到什么凶匪恶徒，只需用着手一指，心里默念一声“定”，就能让对方动弹不得，你也可喘息片刻。 只是小老儿道行浅薄，这定身效果不消片刻就会失灵。遇到些笨货倒还好用，你全当是挣个傍身的手段吧。嘿嘿，如今这些小儿真是目无尊长，别怕，用刚学的法术与他玩玩。 Eu acho que essa magia, assim, todas que eu peguei até agora, é a mais útil, tá? Tem outras magias que você pega que vão ser muito boas, tá? Pro progresso aí, para desenvolvimento do seu personagem, com certeza. Mas sem dúvida essa vai ser uma aliada excepcional, tá? Mas aí vai depender do estilo de jogo que você tem, né? Tem um jogo mais agressivo, um jogo mais passional, mais na defensiva. Ah, o jogo vem com 2 idiomas de dublagem, tá? Não tem português, infelizmente. Acho uma pena não ter português. Mas quem sabe um dia, né? Por que não? Então aqui tem outro, né? Protetouro. Mesmo esquema, galera. Quer ler? Só dá uma pausa. Passando um parágrafo de cada vez aí, vocês conseguem ler. Então vem com inglês e chinês, tá? Falados. A legenda, você tem um monte de legenda de vários tipos. Desenvolvimento e faíscas. Abra o desenvolvimento para despertar talentos. Suba de nível para ganhar faíscas e gaste-as para despertar mais habilidades e magias. Faíscas não serão perdidas ao ressuscitar. É aquilo que eu falei, você tem a opção de perder e voltar, tá, gente? Então, quanto a isso, podem ficar tranquilos. Vou mostrar para vocês já o desenvolvimento, já que o jogo apontou, né? Então, nesse primeiro momento, a gente tem aqui uma categoria Fundamentos, tem 3 subgêneros, né? Subcategorias aqui. Tem postura de bastão, mesmo esquema, tem 3 posturas diferentes que vão abrindo no decorrer do jogo. Misticismo, que é essa primeira habilidade, né? Que a gente só tem imobilizar, mas vai ganhando outras. E tem as outras ali que não estão habilitadas ainda. Aí vai o estilo de jogo de cada um, tá, gente? Eu, por exemplo, vou atrás dessa árvore de aprimoramento primeiro, certo? Mas por quê? Porque ela envolve você desviar, você, sabe, se movimentar.
E eu acho que isso é muito bom, tá? Mas fica aí de sugestão para vocês, né? Cada um joga da forma que achar que deve jogar, sem apegos. Porque se você pontuar alguma coisa errada aqui, não é o fim. Depois você volta e compra de novo. Eu vou até mostrar para vocês. Então eu vou comprar um aqui, vou comprar um aqui, porque você vai comprando e ele vai habilitando os outros, tá, gente? Aí, poxa, aqui ele não vai mostrar ainda, mas mais pra frente ele vai habilitar da gente pegar de volta esses pontos de faísca, tá bom? Então podem ficar tranquilos, não é o fim do mundo não se vocês equiparem de uma forma que não gostaram, tá bom? Sempre que tiver item novo vai aparecer essa bolinha vermelha, né? E por enquanto é isso. Lembrando, tem vários caminhos diferentes, mas a maioria dos caminhos levam para o mesmo lugar, a não ser que ele seja de fato um caminho para algo diferente, tá? O que é isso? Existem lugares que vão definir a história, você vai passar e vai terminar a tela. E existem as missões secundárias. Só que as missões secundárias não aparecem aqui como na maioria dos jogos de mundo aberto. Vá até o lugar tal e pegue um item e devolva. Não. Não vai fazer isso. Ele vai, tipo, no meio do jogo você vai pegar uma missão secundária e às vezes você nem vai saber. Né? No futuro, se eu fizer um jogo, uma gameplay aqui pra vocês de Saga, eu vou trazer completinho com as missões secundárias que eu conheço. Vou dar uma estudada no jogo. Mas, nesse primeiro momento, só se divirtam, galera. Não fica se apegando a esse tipo de coisa, não. Descubra o jogo. Que, afinal de contas, não é um jogo barato, tá? Como eu tava falando, ainda bem que a Sony percebeu que, né, que tinha que dar uma abertura aí pra gente poder comprar, né? Eu sei que trabalhar com crédito é difícil, né? Muitas pessoas não gostam de fazer isso, mas você quer jogar, não tem dinheiro à vista. O crédito é uma opção, galera, né? Ainda bem que tem. Pelo menos tem isso, né? Aí comprei lá 4 vezes sem juros. Vou passar o finalzinho de ano pagando ainda. Mas vou dizer, tô me divertindo bastante, tá? É um dinheiro bem gasto, assim, sabe? Eu, como já falei em outras oportunidades, não sou uma pessoa que esbanja dinheiro, gasta com um monte de coisas, tem um monte de vício. Então eu gosto de jogar, já unir o útil ao agradável, né? Já pego um jogo aqui pra gente se divertir. E é isso. Aqui a gente pode quebrar os itens da tela, você pode correr, ele quebra, ou você pode dar uma cacetada neles que quebra também. Isso aqui são pontos de meditação, tá? Cada ponto desse dá um ponto de faísca. A gente ganha uma faísca pra distribuir. Aí é só sentar, admirar a paisagem. É bem parecido com aquele Ghost of Tsushima, que tinha uns pontos lá pra você fazer o hike. Hike, o nome, né? Do poema. Mais ou menos nessa pegada. Aí dá uma relaxada. Esse ponto de meditação, ele restaura um pouco dos seus atributos. Então se perdeu energia, tá com a mana baixa, que é essa barrinha azul, para usar as magias, né? Ele recupera. Ele só não recupera o líquido do porongo, tá, gente? Mas aí, para recuperar o líquido do porongo, tem um esquema que a gente recupera uns espíritos, né? A gente pode se transformar nos espíritos e tal. E aí, se você tiver com o porongo baixo, você absorve um espírito e recupera, tá bom? Mas a gente vê isso mais pra frente, não vamos embolar o meio de campo, não. Vocês viram que eu deixei caminhos pra trás, né? A gente pode revisitar esses caminhos depois, tá bom? Aí aqui é o nosso santuário, ou fogueira, para aqueles que já são mais familiarizados com esse estilo de jogo, né? E aqui a gente pode fazer algumas coisas. Então, a gente pode descansar, que é o conhecido dormitada. Você recupera todos os atributos, mas todos os inimigos voltam, né? O desenvolvimento, onde a gente define as magias que a gente pode equipar, né? No caso, só tem uma. Aqui você vai ter o reacender faíscas, que é aquilo que eu tinha falado. O que ele faz?
recupera. Então você pode recuperar pontualmente, né? Ó, eu distribuí 2 aqui. Se eu segurar o quadrado, eu recupero. Ou eu posso pegar todos os pontos segurando o triângulo. Ele pega de todas as categorias que tiverem habilitadas. Certo? Eu costumo jogar esse tipo de jogo, mas daqui a pouco eu explico isso. Armazenar, a gente pode comprar itens, né? Desde poções, item para confecção de arma, equipamento. Aqui está separado por categorias. Certo? Esse estoque vai mudando. A gente pode vender itens também, né? Que eu tenho 6 pedacinhos de ouro. Eu sou meio doido com relação a isso, tá? Então eu sempre deixo um item. Se é um item que eu posso gerenciar, eu sempre deixo um de cada. É um hábito que eu tenho. Como eu jogo? Vou terminar essa cutscene, eu falo. 再不知深浅的这么往前硬闯，只怕得吃大苦头。我且把你变为一只金蝉，你可顺着前面的火光探一探这山中的虚实。小庙还有诸多神奇妙用，日后你自会明白。 Certo, ele transformou a gente, né? Para destransformar é só apertar aqui. Você segura o R2 e aperta destransforma. E eu me destransformei no meu jogo lá, no meu login base. Mas aí aqui eu vou ver até onde vai com ela. Eles não percebem a gente, né? Então, como é que eu jogo? Geralmente em jogos assim, eu vou jogando. Jogo, ganho experiência, tudo. Aí eu não distribuo os pontos. Eu só distribuo os pontos quando eu perco. Ó, esse aqui é um inimigo, ó. Ixi, ele me viu. Eu me ferrei, ó. E aí se eu perder, aí eu distribuo os pontos. Como se fosse uma necessidade, sabe? Se eu não preciso distribuir, então eu vou jogando sem distribuir. Mas aí é o jeito que eu jogo, né? Cada um tem sua maneira aí, seus hábitos. Ai. Por exemplo, esse inimigo, eu acho ele muito forte pra enfrentar ele agora. Mas, sei lá. Se vocês acham que estão aptos, fiquem à vontade. Eu, sinceramente, morri, eu acho que umas 7 vezes até conseguir derrotar ele a primeira vez. Seria bem legal se eu conseguisse agora, ia parecer que eu jogo muito bem. Aí, ó, toma cuidado. Ixi. Não durou muito tempo, vocês viram? Sacanagem, né? Ah, dá pra carregar essa postura enquanto a gente tá andando, tá? Só que fez qualquer movimento, perde a postura. As chances de ganhar de primeira aqui não são pra mim, tá, gente? Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não sou esse tipo de jogador, tá? Que vai de primeira assim e mata os chefes, tá? Mas seria bem legal mesmo se eu conseguisse, né? Opa! Olha, ele mudou o estilo dele, tá vendo? Tem que ficar de olho. Ah, acabou meu porongo também. Aí vai dar pra fazer muita coisa, né? Entender como o inimigo... Quais são os ataques do inimigo, como ele funciona, pra você poder contra-atacar, né? Tem sempre algum momento que ele tá mais vulnerável, tá bom?
Aí você só precisa entender quando é e atacar. Atacar na brecha que ele deixar, entendeu? Às vezes parece que ele tá te dando um espaço, mas ele não tá. É só pra te enganar. Ui, quase, hein? Droga. Bem, vocês vão saber como é que é quando morre, né? Podem ficar tranquilos que eu vou mexer nos loadings, tá? Esse jogo tem loadings bem longos. Então, estamos aqui de novo. Bom que a gente pode ir para outro lugar agora, né? Lembra que eu falei que dá pra voltar, ó? Dá pra fazer fast travel em todos os lugares que você já visitou e acendeu um sincero, né? Como chama isso? Um santuário. Então aqui você pode descansar, enfim, que a gente já conhece, né? Sempre que você morrer, você vai voltar no último que você visitou, certo? Então, como eu perdi, o que eu vou fazer? Eu vou ver aqui o que eu posso melhorar, né? Aumenta ligeiramente a taxa de recuperação de vigor quando ela acaba, beleza. Torna a esquiva inicial mais rápida e flexível. Bacana. Aqui tem as artes também que eu posso habilitar, ó. Tiro de bastão. Sobrevivência. Isso aqui vai direto nos atributos do personagem, né? Mas vamos lá. Primeiro de tudo que eu faço é tentar melhorar isso aqui, né? Mas vamos ver as opções que a gente tem aqui também. Fez um ataque pesado durante um combo de ataque leve com consumo de ponto de foco. Permite que o predestinado execute golpe decisivo. Isso aqui é legal a gente ter, ó. Equipa um aqui. Isso aqui também é legal, ó. Que quando a gente usa o foco, que é a bolinha, a gente recupera um pouco de sangue. Né? Então no meio de um combo você vai recuperar um pouco de sangue. É bem interessante ter isso também. Sobre o diário, ó. A gente tem até entradas de locais de meditação. Pavilhão Floresta dos Lobos. Certo? Inventário a gente pegou algum item novo, por isso que tá com a bolinha vermelha. E é isso, vamos lá. Bem, como eu morri ali, eu não vou pra lá de primeira. Então, o que eu vou fazer? Ai, vou apanhar pra esses caras, é isso que eu vou fazer. Lembra que eu falei de sair desvairado, bater em tudo? Então, isso aqui não é um jogo de beat'em up. Então, a gente vai para outros cantinhos aí, para ver se tem alguma outra coisa para fazer, de repente pegar mais experiência. O negócio é explorar. Eu ainda não conheço todas as missões, como eu disse, eu tô jogando ainda. Então tem lugares que eu nem vi. Acredito que tenha coisas que a gente pode perder, né? Se a gente não fizer. Mas como eu falei, nesse primeiro momento, nem se preocupa. Vai jogando aí. E vai vendo, vai se divertindo. Opa, sai. Vamos parar ele aqui. Depois você volta, joga de novo e... Porque é o seguinte, você não vai jogar uma vez só, né? Você não vai comprar um jogo nesse valor e jogar uma vez só, pelo amor de Deus. Nada contra, se quiser fazer, não tem problema. Isso, sei lá. Chefe bandido. Aí vai de cada um, né? Então é só ir pausando aí. Certo? Então aproveita o jogo, poxa. Vai jogando, vai descobrindo as coisas. Não tenha vergonha de procurar na internet, principalmente. Afinal de contas, o tempo tá tão corrido, né? Às vezes a gente não tem tanto tempo para ficar perdendo. Pesquisando e buscando por conta. Você já quer ir direto no ponto, né? O negócio é se divertir, galera. Entretenimento. A gente tem que começar a pensar nesse sentido. Não ficar se apegando a como você tá fazendo, por que você tá fazendo. Deixa que vai ter sempre alguém pra te julgar. Você não precisa se julgar, entendeu? Então joga do seu jeito. Afinal de contas o jogo é seu. Você que pagou. Opa, tô fora.
Tá, já passou mais um nível. É bem rapidinho ganhar nível, viu? No começo desse jogo. E depois não fica tão difícil também. Eu acho que eles devem ter programado pra flegar uma quantidade limite, sabe? Então você ganha bastante experiência, dá pra dividir bem, dá pra se organizar bem, né? Não precisa ficar preocupado em gastar e falar, ah, meu Deus, perdi, não vai dar mais pra usar. Tá tranquilo. A maioria dos caminhos dão uma volta e saem no lugar que você tava, tá, gente? Acontece assim muito isso. Por isso é que eu me perco demais. Só que eu vou dizer pra vocês. Ó. Não, senhor, não interrompi nada não, que isso. Pra um cara que se perde pra caramba, eu sou uma pessoa que sou bem perdido, tá? Eu consigo jogar o jogo, então vocês vão conseguir também, tenho certeza. 又是只猴子。施主不如放下棍棒，也同我学点佛法，如何？ Bem, esse é um inimigo um pouco chatinho. Porque além de ele bater forte, ele ainda tem esse extra de fogo, né? Mas é um summon, né? Quem lembra de Final Fantasy aí? Ele vai ser um summon que a gente vai poder ter. Como vários outros ao longo do jogo, você acaba achando pessoas, né? Personagens que vão te dar algumas habilidades, por assim dizer, né? Eles permitem que você use as habilidades deles. Aqui, é um jogo. Você tem que fazer um jogo pensado, tá, gente? Não sou a pessoa, como eu disse, não sou a melhor indicada, mas com cautela, tranquilidade. Tenho certeza que vocês vão conseguir. Ai! Vão conseguir sair melhor do que eu. Só entender quais são os movimentos que ele tem. Aí pra isso vai ter que jogar. Vai ter que lutar, vai ter que perder. Eu lembro que eu joguei acho que umas 5 vezes pra pegar os golpes dele. Ele vai voltar, ó. Então, dá, tá vendo? Não precisa de muito. Mas tem que estar atento. Ai, mais uma eu vou perder. Droga. E é o que eu falei, galera. Vai perder e não vai perder poucas vezes não, viu? E depois que vocês ficarem fortes, eu acredito que vocês ainda vão perder bastante também. Deixa eu dar um up aqui no meu personagem, né? Já tem um pontinho para dividir. Por que não, né? A taxa de recuperação de vigor quando ele acaba torna cada esquiva inicial mais rápida e flexível. Tá, vamos ver o que nós temos aqui com bastão. Não. Esse aqui a gente já comprou. Ah, nesse primeiro momento é o seguinte. Para liberar essas, tem que atingir isso aqui, ó. Tá? Então eu acho que o ideal seria fazer o seguinte, ó. Nesse primeiro momento, a gente vem aqui e acender faíscas. Aí a gente tira as que a gente equipou aqui, ó. Transfere para cá. Por quê? Quando a gente transfere para cá, a gente ganha mais pontos aqui. Ele libera mais coisas aqui, ó. Embaixo, tá? Essas posturas a gente vai habilitando no decorrer dos levels, né? Level 20 libera essa, que é mais ofensiva. Essa aqui do pilar é bem bacana, que ela te dá uma mobilidade bem legal, mas acho que para começar essa aqui é muito boa. Pode começar por ela.
O que nós temos aqui? Cada nível de talento reduz um pouco o vigor, gasto em ataques pesados. Cada nível de talento aumenta ligeiramente o dano causado por todos os combos variados. Eu vou fazer diferente, ó. Vou tirar daqui. Isso aqui é legal porque vocês podem ficar aproveitando do jeito que vocês acharem que deve, tá, pessoal? Tem aqui, ó. Eu vou pôr um aqui, 3 aqui. Aí, eu vou investir nessa postura aqui que eu falei pra vocês que eu acho bacana. Certo? Realizar um ataque pesado durante o combo de ataque leve consumirá o ponto de foco e executará vendaval circular. Eu acho que esse golpe é um golpe interessante pra gente ter. Então eu vou colocar aqui. Mas se eu ver que não surtiu efeito, eu volto aqui e faço de outro jeito. Certo? Essa que é a parte legal. Você vai testando até chegar num que te satisfaça. Eu acho que de tanto você ir e voltar, uma hora você já tá perito e onde vai pra onde, sabe? Vou pegar um pontinho aqui também. Esse aqui já é mais fortinho, hein? Olha que a gente tá com 2 pontos de foco agora. Pode usar 2 golpes fortes, tá? Não vou lutar com esse cara. Uma outra dica. Tem um botão que a gente aperta pra marcar os inimigos, tá vendo? Então sempre anda. De tempos em tempos, aperta esse botão pra vocês não pegarem e serem... Na verdade, pegarem não. Vocês não serem pegos, desprevenidos. Tá? Opa, giro do bastão. Ai, 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 ai. Nossa senhora. É esse botão aqui, ó. É esse golpe, tá? Giro de bastão. Os arqueiros desse jogo, eles são impiedosos, tá, gente? São muito fortes mesmo. Não é forte pouco, não. Se você vacilar, eles podem até matar você. Você viu a sequência de flechas que eu tomei agora? É só um ratinho. O lobo arqueiro. Nem é rato, né? Na verdade, isso aqui é um lobo. Então vai pausando aí se quiser ler. Beleza. Para mudar a postura tem que selecionar aqui, tá, gente? Tá mudando ali embaixo, né? Se você não selecionar, ele não muda a postura, tá bom? Ó, tem 2 ratinhos, lobos. Eu não sei por que eu tô com um rato na cabeça, gente. Sempre marca, tá, os personagens antes de começar a bater neles pra vocês não ficarem perdidos, que nem eu fiquei agora. E ficar desperdiçando ataque no ar. Vamos tentar de novo? Vocês acham? Será que dá? Vamos lá. Por que não, né? Não comecei tão bem, mas... Vou encher aqui rapidão. Opa! Esse aqui ele vai pular de novo. A gente pega ele no retorno. Vai vir rapidinho. Vai de novo. Aí aqui ele vem de novo, ó. Nossa, aqui é não se afobar, tá? Eu sei que é difícil. A gente fica mesmo desesperado. Mas tenta não se afobar muito. Aqui a gente sabe que são 4 golpes, né? Lembrando que se você acertar o momento exato... Ai, droga. Tem magia aqui pra gente usar, ó. Toma. Um giro aí pra ele. Sai, sai, sai.
Acho que agora vai, hein, galera. Tomar um goró aqui. Goró não. Goró não pode, gente. Só se for maior de idade, aí pode. Opa! Sai fora. Será que agora vai, gente? Sei. Ai, droga. Pegou fogo, dá umas cambalhotas que cessa, tá, gente? Uhul, deu. Boa. Eu acho que essa postura inicial não é tão boa, tá, gente? Apesar de ter dado certo. Guangxi. Aí, vai pausando aí, vai lendo. Você vê que tem bastante material de leitura, né? Pra quem gosta, aí é um prato cheio. Ó, que eu tinha falado das missões secundárias. Isso aqui é uma missão secundária, tá? A gente toca, acho que são 3 ou 4 sinos e libera uma quest, né, pra fazer, uma missão secundária. Então, em alguns lugares vocês vão encontrar esses sinos, aí é só tocar eles.你这猴儿，顽性不改，这下不妙，都知道你闯进来了。这钟声洪亮清朗，惊动了这儿的妖精。再往前走，可要万万小心。Certo, ó, a gente derrotou o personagem e agora a gente tem a arma dele. Aí como é que funciona? Ela não vai virar uma arma física pra gente atacar, ela vai virar uma magia, né? Então, marés vermelhas. No intensificar do feroz turbilhão, os golpes em chamas se elevarão. Transforme-se em guailobo e cause malefício do calor no inimigo com cada ataque. O malefício nada mais é do que o status negativo, tá, gente? Veneno, fogo, gelo, né? Por aí vai. Transformação. Armas e itens valiosos adorados pelos yogais costumam carregar sentimentos de obsessão dos falecidos donos. Coletá-los concede a habilidade de assumir brevemente a forma deles em combate. Cada transformação tem seus pontos fortes, por isso vale a pena experimentá-las. Tudo nesse jogo é experimentação, tá? Transformações consomem poder continuamente e exigem uma barra cheia para serem ativadas. Usar magias durante uma transformação consome mais poder e, após o esgotamento, ela será revertida automaticamente. Em seguida, o poder será recuperado gradualmente. Em resumo, você pode usar sempre que tiver carregado, tá, gente? Não vou pegar esse espíritozinho aí, por aquele motivo que eu falei. Mais pra frente a gente vai ter uma... A gente vai ser ensinado a absorver esse item, né? Ó, aqui, por exemplo, não progride na história, tá vendo? Mas começa uma missão secundária. Então, o nosso objetivo é atravessar aonde tá aquele cabeçudo lá. Aquele monge cabeçudo. Porque por aqui a gente volta, ó. Se eu não tô bem perdido, é isso. É isso mesmo, ó. Por aqui a gente volta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou até lá no... Vou aproveitar para ganhar umas experiências aqui, né? Vou voltar lá pro santuário, encher minha energia e aí eu volto para cá. Lembra que eu falei que é muito vai e vem? Então, muito vai e vem mesmo. Descansar. Olha lá, e volta todos os inimigos de novo. E assim, gente, com o tempo você vai entendendo as mecânicas, né? Como é que funciona, tempo de reação dos personagens. E aí vai ficando mais divertido jogar. E no começo é meio chato, você morre toda hora.
Qualquer coisinha que você faz, você toma dano, é complicado. Não que vai mudar muito depois, mas fica menos judiado, sabe? Sempre tiver a oportunidade de ganhar experiência, ganhe experiência. É muito importante. Olha que eu falei, o mundo é meio aberto. É porque você pode, tipo, sair da linha em alguns pontos e, sei lá, pegar itens. E aí, vamos lá tentar de novo, então? Vamos nessa. Agora eu tenho mais pontos, bobão. Ah, toma essa. Ui. Não. Aí fui contar vantagem. Ó, esse é o golpe de transformação, tá, gente? Aí fica no canto ali mostrando o que você pode fazer com ele, tá bom? O bom desse aqui é que o que acontece? Todo golpe que ele dá emprega fogo, né? Lembra dos malefícios? E aí nessa do malefício você pode dar dano de fogo, que é um dano contínuo, né? Vou encher aqui, porque a gente sabe que a pancada vem forte, né? Esse inimigo principalmente. Ai, vacilei grandão aqui. Dá uma cacetada nele, ó. Porque a gente tinha 2 bolinhas lá, tá, gente? Ficar de olho ali no seu foco e também na sua quantidade de energia que você tem pra gastar, tá? Se ela zerar, você não consegue fazer nada. Droga, achei que ia dar. Aí, caiu. É a hora. Caiu, senta o sarrafo. Literalmente, porque é um sarrafo, né? Ó a cabeçada. Toma. Ah, você continua batendo, tá, gente? Quando você não tem mais vigor, você vai continuar batendo. O problema é... você não vai bater com eficiência. Isso aqui eu tô ferrado, hein? Vai. Não! Ah, achei que ia dar. Quase deu, hein? Foi por um triz, uma coisinha. Na próxima vai. Eu vou confessar uma coisa pra vocês, gente. Jogar conversando, você perde a concentração também, né? Não justifica, mas realmente dá uma atrapalhadinha, viu? Eu gosto, adoro falar e conversar, mas realmente é uma coisa que quando eu jogo quieto, eu consigo progredir melhor. Dá até pra vocês perceberem nos jogos que são diretos, sem nenhum comentário meu, né? Quando a saga conclui, eu faço como se fosse um filme, né? Pra quem já é mais antigo no canal já sabe. E eu jogo muito melhor. Muito melhor que isso. Não é muito assim, né? Mas já é melhor. As transformações também tem pontos de experiência, então se a gente quiser, ó. Só que consome 2, então cada nível de talento aumenta um pouco o dano do próximo ataque após uma esquiva perfeita. Eu só coloquei aqui para vocês verem, mas eu não vou usar aqui. Meu negócio ainda é aqui. Só que eu vou mudar. Vou trocar para melhorar essa postura primeiro. Eu acho que essa postura é muito intermediária para pouco ponto que a gente tem ainda, tá? Então eu vou pôr aqui. Tenho 4 pontos ainda. Vou pôr aqui, aqui. Tá, aqui, ó. Esse golpe também é muito bom. Vou pôr um aqui. Aqui tá fechado ainda. Cada nível de talento aumenta muito a redução de dano após um ataque pesado carregado. Isso aqui é para eles, enquanto você tá batendo, eles te batem e aí você toma menos dano. É importante ter também. Ataques pesados, dano causado por todos os combos variados. Isso aqui é bacana ter também. Aí vocês vão montando a estratégia, tá, gente? Cada um aí tem a sua melhor forma de jogar, tá bom? Como eu disse em outros vídeos, né, eu tive outras oportunidades, eu tento deixar o jogo mais equilibrado possível.
justamente para compensar as minhas deficiências. Ah, bem melhor essa postura. Vai até mais energia no inimigo, tá vendo? Ah, tem esses itens aqui também, ó, do lado esquerdo, tá vendo? Repelente males, pó antimiasma. Então, se vocês quiserem, recomendo usar. Tem uns que aumenta o poder de ataque, poder de defesa. Tem uns que aumentam a mana, então você pode dar mais especial, tá? Aí vai da estratégia de cada um, como eu falei. Ó, toma. Já começa caindo já, bobão. Eu tô sem... Aí, voltou. Tava sem a barrinha amarela ali, né? E a barrinha amarela é a sua vitalidade. Sem vitalidade, consegue fazer muita coisa. Vou me transformar aqui. Que aí eu consigo aproveitar melhor o poder. Enquanto a minha energia, ela restaura, né? Vou sair daqui, senão eu vou perder toda a energia. As transformações, elas acabam de duas formas, tá, gente? Ou se você tomar dano, como eu tomei agora, a sua energia acabar, ou o seu vigor acabar. Um dos dois acabar, você perde, tá? Vê que o golpe que a gente comprou é muito bom, né? Dá essa atacada sequencial aí. Aí vai aproveitando as brechas. O inimigo tá te dando brecha? Aproveita. E é aquilo. Calma. Calma que dá. Ai, droga. Vou tomar um negocinho aqui. Eu falo um negocinho, mas dá pra saber o que é, tá, gente? Tá escrito lá nas opções. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Aê, ó. Acabamos com ele. E esse espírito aqui, achei que ele ia falar uma coisa. Esse espírito aqui, a gente não consegue fazer nada com ele. Nesse primeiro momento, tá? Se a gente relar nele, ele vai espantar, igual daquela vez. Ele espanta com a mão, né? Tenta pegar, mas não consegue. Aqui são os nossos equipamentos, tá? Então, no momento, a gente só tem essas roupas. Né? Lá na frente dá pra você melhorar elas e equipar outras coisas também. Aqui é o nosso bastão primário, né? Tem uma historinha ali também, se quiser dar uma lida. Como eu disse, esse jogo é bem rico em material de leitura, tá, gente? E os acessórios, né? Tava virando ele pra ver se ele mostrava a pulseira, mas não mostra. Tá bom. Ah, a gente não perde, tá, gente? Fica tranquilo. Aqui a gente pode ir embora. A gente consegue atrair para um santuário depois. Acho que justamente existe essa mecânica porque no começo você não consegue, né? Absorver eles. E aí, para não perder, acredito que foi estabelecida essa mecânica aí. Mas é só conjectâncias. Eu não tenho certeza de nada. Vê que aqui a gente tá progredindo no jogo, né? Na missão principal aí. Que seria a missão principal, né? O objetivo do jogo, embora pareça óbvio, eu demorei um pouquinho para saber qual é buscar as relíquias do Sun Wukong, tá? Então, cada vez que você passa um nível... Ai, pronto. Sai, manezão. Sempre mira no inimigo que vai te causar mais problema, tá, gente? É uma dica aí que eu dou pra vocês. Me ajuda bastante. Todo inimigo é um problema, mas tem inimigos que são mais problemáticos que outros, tá? Então, cada tela que a gente passa, o Lobo Sentinela, a gente consegue pegar uma relíquia, né? Eu cheguei ao ponto de pegar 2 até agora. Aí eu achei, melhor já trazer o jogo pra vocês verem, porque é muito legal, vale muito a pena.
Dependendo do que você colocar nos seus atributos, vocês até atrapalham o ataque do inimigo. Vocês viram que eu bati aqui e ele ficou meio desnorteado? Pelo que a gente sabe, quem tá com a primeira relíquia é esse Guanin, né? 别出声，小心惊动了那条大狗。后院那厮是黑风怪的道友，自称灵虚子。以你现在的道行，恐糟了。小猴子快逃，还来得及。Esse guardião ajuda a gente, mas ele é bem covarde, né? Criar armadura. Já tem opção para criar armadura. Uma tiara aí. Sabe uma coisa que eu não entendi? Se alguém souber aí, deixar nos comentários para me esclarecer, eu ficaria muito agradecido. Por que que o Sun Wukong não conseguiu derrotar o inimigo dele? Eu vi que teve um lance da tiara ali que aprisionou ele, mas eu não entendi muito bem por que que aconteceu aquilo. Ele estava vencendo, né? De certa forma. Vamos lá então, só equipar aqui essa aqui, que a gente não tem ainda, né? A gente cria, na verdade não equipa, a gente cria, né? Equipa aqui. E aí, se a gente tiver as outras peças do conjunto, aí a cada 2 peças a gente ganha esse atributo. A cada 4 peças a gente ganha o atributo seguinte, tá? Então, pensem com muita cautela o que é importante no estilo de jogo de vocês, para vocês sempre estarem com o equipamento de acordo, tá? Aqui já não dá, eu preciso de mais 4 filamentos. Por que que eu digo isso? Às vezes você fala assim, nossa, essa arma aqui tem 80 de dano. E aconteceu comigo, tá? É estudo de caso aqui, tô contando pra vocês. E aí eu fui lá na bobice e troquei. A arma nova aqui é uma lança de não sei o que é lá. Inclusive é daquele dos 4 guerreiros que eu falei no início do vídeo. Assim, realmente ela tem um dano de 80, que é muito mais do que o que eu tinha com a outra lá que eu tava usando. Só que essa outra que eu tava usando, ela tinha, um dos especiais dela, era dar um atributo de relâmpago no inimigo. O que acontece no relâmpago, nesse jogo aqui? Quando o inimigo chega num status de eletrocutado, qualquer dano que ele toma, ele sofre mais. Ou seja, eu batia com a arma deixava o inimigo em choque, e aí ele tomava mais dano. Então, na troca... eu preciso restaurar aqui os meus poderes, né? Então, o que aconteceu? Apesar da outra arma ser mais forte em ataque, ela não compensava. Porque o status de choque era muito mais eficiente para mim do que o ataque. Então, assim... Eu vou dizer isso, eu sou preguiçoso pra isso, tá? Fazer esses cálculos da parte de RPG dos jogos. Eu sou bem mais simplista. Eu vou no básico. Mas dá uma atenção nisso, é bem importante, tá? Bem, não existe inimigo pequeno nesse jogo, tá, gente? Você tá esperando enfrentar inimigos pequenos, esqueça, não existem. A maioria dos inimigos são gigantescos, sabe? Porque assim, eu acho bem legal, tá? Não vou mentir pra você não, mas... meio que pode dar uma intimidada. Deixa eu ver se dá pra carregar aqui. Deu pra carregar. O ruim de carregar com o triângulo aí, o ataque forte... é que o que acontece? Ele fica sem... ele tem que atacar na hora. Você não tem a possibilidade de gerenciar o uso, sabe? Ai, droga. Muitos inimigos, chefes, né? Pra ser mais preciso. Eles têm esses golpes que é tipo um especial, tá? Então, pegou. Você toma um dano lascado. E aí, de quebra, você ainda ganha de presente um combo no meio da cara. Então, fiquem de olho nisso, tá? Tomar um negocinho aqui. Mas eu tô vacilando aqui, ó. Porque eu posso me transformar. Agora não, né? Porque vai perder tempo, mas... eu posso me transformar. Tô guardando ali. Não sei pra quê. Desce, rapaz.
Eu consigo atacar. Aí, ó. Ele vai tomar dano de fogo bonitão ainda. Quer dizer, se eu acertar, né? Eu sei quando tá acertando porque ele dá... aumenta o status. Ó, de primeira, galera. Nossa, muito bom. Por isso que eu disse que esse jogo não é um Souls. Tá? Ele é mais um jogo de aventura mesmo. 瞧你了！既然结果了他，不妨先把这里翻个底儿朝天。那黑风怪上了灵虚子一颗金丹，若是寻到此物，就算没白来一遭。 Olha aí. É sempre assim, tá? Quando vocês enfrentarem um chefe de tela, depois dá uma vasculhada mesmo. Que sempre tem alguma coisinha aí pra gente pegar, tá? Eu esqueci o que eu tava falando. Mas tudo bem. Depois eu lembro, aí eu falo. Ou eu falo outra coisa também. Falar não é um problema pra mim. Pelo contrário. Às vezes, falar é o problema. Não consegui ficar quieto. Mas é isso aí. Aqui, ó. Pronto. Geralmente você vai achar esses altares em cada vez que você lutar com o chefe. A pílula de lótus de jade celestial. Tônicos celestiais. Uma pílula milagrosa concebida pelo deus da longevidade mais ao sul, que aumenta imensamente a saúde máxima. Certo. Desse lado não tem nada. E a gente segue pra cá. Lembrando que a gente pode voltar, tá? Então, tranquilo. Precisa ficar aquela sensação de, poxa, será que eu perdi alguma coisa? Eu deveria ter pego? Que vai acontecer, tá, gente? Eu tô falando porque eu sinto isso o tempo todo quando eu tô jogando. Mas não precisa ter. Você vai poder voltar quantas vezes vocês quiserem. Então, tá tranquilo. Porque é aquilo, tem missões secundárias que você não consegue fazer de primeira. Então você vai precisar viajar para outros lugares para depois voltar com o item para fazer o que é preciso. As que eu fiz até agora, acho que da primeira e da segunda tela dá para você fazer direto, assim, ó. Seguindo a tela a gente consegue fazer. Mas já da terceira em diante você tem que ficar indo e voltando, sabe? Nossa, que desavisado, né? Pra alguém que tá com uma tocha iluminando o caminho, é bem ceguinho, né? Aí o resto é padrão de inimigo, né? É ver o inimigo, como ele ataca, pra poder antecipar, né? Os golpes que ele vai dar em você. A habilidade que a gente comprou de usar o foco e encher o sangue, vocês viram? Enche bem pouquinho, mas... eu vou dizer, viu? Vocês viram lá que por um pouquinho a gente não ganhou na quarta vez, né? Do monge cabeçudo lá. Ah, é verdade. Não, eu achei que eu tava perdendo tempo, mas não tô, não. Aquele espírito lá, dá pra gente colher ele e usar a nosso favor, né? Ele se torna uma transformação também. Mas provisória, né? Não é uma coisa mais... não é uma coisa mais efetiva. É só... ele vem, dá um golpe e vai embora, né? Os gafanhotos do Vida de Inseto. Eles vêm, comem e vão embora. Mas então, voltando ao que eu tava falando, né? Aí o que acontece? Para equipar, a gente tem que entender como o porongo funciona. Acho que é porongo, né? Eu não tô falando besteira aqui não, né? Passando vergonha no crédito. Aqui embaixo, ó. Porongo velho, isso mesmo. Isto é o porongo. Certo? Um cogumelo cabeça de cobra. E aí a gente vai indo, galera. Vocês veem que o cenário é muito bonito, né? Ó, eu já passei aqui. O perdido ataca novamente. Descer pra cá e subir aqui, ó.
Porque pro outro lado ali não tem nada, né? E aqui tem alguma coisa? Ó, tem um espírito aqui para absorver. Espírito não, é vítreo, vir alguma coisa. Aquela coisinha verde lá, esqueci o nome, que é a moeda de troca, né? Vocês viram que eu usei para criar as roupas, né? Ó, tem um item aqui, já pode pegar ele. Pessoal, tomem água, viu? Água é muito importante. Às vezes eu fico falando aqui e eu esqueço de tomar água. Vocês percebem na minha voz quando eu tô com sede. Quer dizer, é possível perceber, né? Não é uma coisa que vocês precisam ficar se preocupando, né, gente? Não é isso que eu quis dizer. O problema da paralisia é só um. Às vezes o inimigo sai dela muito rápido. É volição, tá, gente? A palavra que eu queria. Beleza, dá pra continuar aqui, ó. Tenho 4 faíscas pra distribuir, mas eu não vou distribuir agora. Que é aquilo que eu falei, eu vou indo até onde eu consigo sem usar o meu trunfo, por assim dizer. Eu não sei se deve ter uma explicação médica pra isso, mas eu sinto que eu fiquei em silêncio porque às vezes ele fala alguma coisa e dá pra usar lá na frente, tá? Deve ter alguma explicação pra isso, mas eu sinto que se eu perco, mas eu tenho pontos pra distribuir, é porque eu não tava preparado ainda. Aí eu me preparo, vou e ganho. Não sei se vocês têm isso também. Agora a gente vai aprender a usar o porongo, ó. 路上可曾见到那些无主的孤魂？灵韵不散，浮于空中。唉，可惜你的葫芦不中用，我这葫芦又认主。哎呀，哎，我有一法，可超度孤魂，归泉返真，与你必有帮助。这才像样，不能装天，却可渡人。荡去痴念，早入轮回。A gente vai ver esse senhor mais vezes, tá, gente? O porongo abençoado. Sob a orientação de um sábio mestre, o predestinado dominou a arte de absorção de espíritos. O porongo tem capacidades divinas incríveis que permitem absorver as volições existentes em todas as coisas após a morte delas, além dos espíritos abandonados pelos formidáveis yogais após a derrota deles. Os formidáveis são os que têm uma aura azul, tá, gente? A gente vai encontrar outros ainda. 你我无非都是这茫茫天地间的蓬草，能往何处去呢？盛景一宿。Eu sempre converso com eles até findar a conversa, porque o que acontece? Às vezes eles podem falar alguma coisa útil pra gente, tá? 只管任性向前，你我还会再见。 Só que tem uma hora que eles repetem. Tá vendo? Aqui ele já tá repetindo. Então não precisa continuar aqui, não. Vou mostrar sobre os espíritos, que ele acabou de dizer. Eu falei que a gente não perde, né? Eu não menti, a gente não perde mesmo. A gente vem até aqui. Tem aqui, ó, recuperar espíritos. Qualquer espírito que você derrotou em algum momento, se você não absorveu ele, só clicar aqui que ele reaparece pra você. Aí aqui a gente pode fazer upgrade nos espíritos, tá? Aí cada espírito faz uma coisa. E aí a gente consegue ver o que ele faz na tela, ó. Esse dá uma cabeçadona e desaparece. Tome a forma de assombração perambulante. Curve-se com toda a devoção e golpeie o inimigo com seu crânio de bronze, causando dano massivo. E a habilidade
dele é reduzir o custo de Ki das habilidades, né? Então, para quem não tem nada, como eu disse, esse aqui vai servir, né? Aumenta a defesa. É o próximo nível dele libera essa habilidade de aumentar a defesa aí pra gente. E aí, para equipar ele, é só vir aqui. Não precisa estar num santuário, tá, gente? É só vir aqui, ó. Equipamento. Categoria equipamento, né? E aí, seleciona aqui. No caso, a gente só tem essa, já equipou direto. Mas se não tivesse só essa, teria uma série de outras aqui. É só escolher. Beleza? Aí tem uma máscara aqui, ó. Lembra que eu falei dos pontos do status para analisar se é alguma coisa que é melhor para você ou não, ó. Aumenta um pouco a velocidade de corrida se eu tiver equipado com 2 itens iguais. No caso, essa aqui, ó, inflige muito mais dano bônus nos inimigos com saúde crítica. Saúde crítica é aquele famoso tá no vermelho. Quando o inimigo tá no vermelho, ele apanha mais. Então você tem que analisar o que é melhor para você nesse momento. É ter um pouco mais de defesa e essa habilidade, é ter uma corrida mais rápida, né? No caso, para mim, eu acho que esse ataque bônus vai ser muito mais eficiente, tá? Então, beleza. Vamos seguir aqui. Quero ver se eu consigo avançar pelo menos até o mestre dessa tela de fato. Mas vamos ver, eu não tenho certeza se vai rolar como eu quero. Nem tudo na vida é como a gente quer. Mas é aquilo, se vocês quiserem ver uma saga desse jogo, é só me dar um toque, galera. Logo, logo eu vou fazer um ranking aí de jogos. Esse aqui dá pra ler também, ó. Obra Patrulheira. E aí nesse ranking eu vou colocar alguns jogos e em vez de fazer votação de eliminação, vão ser jogos que eu vou trazer pro canal. Eu só quero saber qual ordem vocês preferem ver os jogos no canal. Certo? Ó, esse foi o inimigo que a gente acabou de derrotar, né? O lobo gigante. E aí, ao longo do tempo, os jogos vão aparecendo no canal, né? Eu espero trazer bem mais jogos com essa estratégia nova para vocês, né? Não só os jogos de mais ou menos 1 hora aí. Inclusive, o daqui já tá dando por volta de 1h30. Mas é muito gostoso, então vou jogar mais um pouquinho com vocês. Mas a ideia é trazer mais jogos, né? Trazer mais sagas completas. Também eu gosto muito de completar saga. Um desejo interno que eu tenho, né? Sombras de Mordor, eu já fiz o último vídeo de saga dela. Só preciso editar e publicar, né? Aí vocês vão ver lá nos lançamentos, tá? Tem as estreias, deem sempre uma olhada nas estreias, tá, gente? Aproveita lá, já ativa a notificação delas para vocês não perderem. Porque agora eu tô colocando tudo em estreia para poder notificar vocês, né? E aí eu já deixo vídeos já prontos para vocês verem, assistirem, né? Futuramente eu quero liberar para os membros esses vídeos para assistir quando eu lanço já, né? Mas infelizmente eu ainda não consigo fazer isso porque o clube de membros não tá liberado para mim. Para liberar o clube de membros, né? Fica aí um pedido, né? Eu preciso ter 500 inscritos, galera. 500 inscritos, eu consigo liberar o clube de membros. E aí no clube de membros, eu não sei como funciona ainda, não vou mentir pra vocês. Mas aí eu vou aprender como é que faz pra bonificar os membros. E aí um dos bônus que eu já tenho na minha mente, ó, a abolição deu 540. A outra vez o primeiro que eu mostrei pra vocês deu 6, né? Agora a gente aprendeu a usar. Mas então, recomendo? Eu ia falar, meu Deus. Retornando aí que eu tava falando sobre o clube dos membros, né? Eu entendendo como é que funciona, eu posso trazer coisas pra quem é membro do canal, né? Uns benefícios, assim, nada uau, porque eu não tenho nada a oferecer de uau. Eu tenho meu trabalho, minha boa vontade, né? Mas eu vou pensando em coisas bem legais, assim, pra retribuir pra vocês o que vocês dão pra mim, né?
Porque a gente tem as nossas necessidades, a gente tem as nossas obrigações. E eu sei que muitas vezes a gente quer ajudar, mas não tem condições de ajudar, né? Então, eu gostaria de retribuir vocês, porque o que eu faço aqui pra mim, sinceramente, é uma terapia, gente. Hoje em dia eu não me imagino sem o canal, sabe? Assim, eu penso em coisas que eu possa vir a fazer se esse canal não dá certo. De repente, esse canal não deu certo, o que eu vou fazer? Fazer outro, porque é uma área que eu gostei, sabe? Ou vou me especializar em audiovisual, vou trabalhar com edição de imagem, de vídeo, trabalhar para outros youtubers, talvez. Nossa, foi fácil esse, né? Ó, esse aqui é um dos que não tá traduzido pro português, tá? Mas eu vou deixar aqui para quem manja de inglês. Lembrando que tem o link aí pro curso de inglês, tá, gente? É da Hotmart, vocês ajudam a gente também. Me ajuda o canal a crescer. E é pela Good Start, tá? Uma escola de inglês excelente. Eu faço curso de inglês lá. E eu comecei no ano passado, porque eu ia fazer uma viagem para visitar um amigo meu. E eu aprendi bastante, deu pra me virar bem lá, viu? Vale muito a pena, eu super recomendo. Quisera eu ter feito antes, porque eu não estaria passando o sufoco que eu passo hoje. Mas é isso. Quem quiser ver, vai pausando, tá? Cobre esqueleto, um dos inimigos que a gente lutou, né? E é isso, galera. A gente vai vivendo, vai aprendendo, né? Mas é isso. Se eu um dia não der certo o canal, eu vou fazer outras coisas voltadas para audiovisual, para internet. Eu gostei muito de trabalhar com essa vertente, né? Achei bem bacana. E vamos ver, né? Vamos ver o que a vida nos reserva, né? A gente não sabe o dia de amanhã. A gente sabe que a gente tem que viver o hoje plenamente, né? Sem arrependimentos. Se é que é possível viver sem arrependimentos, né? Mas tem uma coisa que eu tenho pra mim, é que eu não vou me arrepender das coisas que eu não fiz. Isso é um fato, né? Acho que tem até uma música que diz isso. Mas não vou. Eu prefiro me arrepender de coisas que eu fiz. Se eu errar, eu volto atrás, peço desculpas. Sei que nem tudo tem desculpas, mas pra tudo tem um jeito, sabe? Eu não vou ser ingênuo aqui e dizer pra vocês que muitas vezes vai ser recíproco. Você vai pedir desculpas por um erro, por exemplo, e aí vão te desculpar. Talvez não, talvez, sabe, o alvo da sua suposta agressão, o seu problema, não está preparado para te desculpar ou não quer te desculpar, e é direito da pessoa, né? Ou do indivíduo, ou da situação. Mas você tá em paz com você mesmo é muito importante. Assim, eu acho que é uma condição que não tem o que ser discutido a respeito disso, sabe? Você tem que estar em paz com você. Sempre. E aí daí você vai tentando ajustar as coisas, né? Viver plenamente, sem atrapalhar a vida de ninguém. É coisa importante, por que não, né? Ó, ele me envenenou. Isso é um malefício, né? O que é um malefício? É o status negativo. É o envenenamento, é o choque, é o fogo. Enfim, é isso. Eu até ouvi uma frase... Eu ouvi de novo essa frase, mas não tinha prestado tanta atenção nela. Mas eu vou compartilhar com vocês. Como eu disse, aqui pra mim é uma terapia. E o canal tá aberto pra conversarmos, tá, gente? Se vocês quiserem bater um papo comigo, eu tô sempre disponível, tá? Só não vou estar disponível quando de fato não estiver. Mas se quiser bater um papo comigo, manda uma mensagem lá, a gente conversa de boa, tá tranquilo. Gosto dessa proximidade e tudo. Mas a frase basicamente é o seguinte: você não precisa se dar o trabalho de explicar tudo pros outros, sabe? Se explicar pras pessoas, porque no final das contas elas vão ouvir e vão entender só o que elas quiserem, né? Ó, eu voltei por onde eu tava. Aí, o perdido. Mas tá bom.
Então, galera, assim, se vocês virem que tá cansativo explicar, sabe? Tem que justificar. Pensa um pouquinho, será que vale mesmo a pena? Será que a outra pessoa tá disposta a escutar, sabe? Será que ela vai entender? Ou se ela só vai pegar o que é interessante pra ela e vai ignorar todo o resto? E no final você vai se sentir mal, do mesmo jeito ou pior, sabe? Eu não sei nem porque eu entrei nesse tema, mas enfim. É não perder tempo, gente. A vida é muito curta. A vida é muito curta pra muitas coisas, principalmente pra você ser obrigado a lidar com situações que, sabe, só não vale a pena. Eu gastei esse negócio e eu lembrei agora que eu vou precisar. Poxa. Em todo caso, já que eu gastei, né? Vou usar. Mas enfim, não sei porque eu falei de verdade, não lembro, mas fica aí de aprendizado de vida. Tiozão aqui falando, desculpa. Mas é isso, galera. Viver é difícil. Difícil viver. Mas qual é a outra opção? Né? Pra mim não tem outra opção. É viver e viver. E se algo tiver muito ruim, né, eu tenho minhas fraquezas, como todo ser humano. Acredito que não existe, pelo menos não catalogado ainda, né? Supermans por aí, né? Super-heróis com superpoderes, né? Tem algumas habilidades aí que podem ser consideradas habilidades superpoderosas, mas eu digo habilidades sobre-humanas, sabe? Mas enfim, tô divagando. Mas viver é importante, sabe? Viver intensamente, viver todos os momentos. E assim, se algo tiver muito ruim, acho que vocês já devem ter ouvido muito isso. Mas tenta ver o lado positivo, sabe? Tenta mudar o foco. Talvez deixar um pouco pra lá, depois você volta e vê de novo. Sabe, coisas assim? Opa! Isso aqui acontece também. Você não vai perder esse item, tá, gente? Pode ficar tranquilo, esse item a gente vai usar ele ainda. Só que, por algum motivo, essa criatura, ela se desenvolveu. Ah, pra fazer isso que eu fiz agora... Nossa, nem atacou, gente. E até com dó agora. Fungilingo. Não tem descrição em português. Mas tá aí o inglês novamente, dando as caras pra gente apreciá-lo. Mas é isso aí. Tô parando nos parágrafos, tá, gente? Ele vai pausando aí e vai vendo. Pronto. Só que ali na frente é uma luta de chefe, né? Ela não é bem um chefe, é um espírito, né? Esses fortes aí que a gente pode colher pra gente. Eu pensei em voltar no santuário, mas eu vou lutar aqui, aí se não der certo, eu volto e venho aqui e luto de novo. 小僧法名广谋，若是今日死在你手，帮我带句话给师父。肉眼凡夫，求而不得神仙苦，半荣半枯，几人之事长生。 Opa, ele já começou dando um especialzinho, safado. Ai, ai. Eita. A habilidade dele é veneno, né? Já deu pra vocês perceberem, né? O problema do veneno é uma das habilidades que eu acho mais boas pra usar, mas não pra você ter como um problema pra você enfrentar, sabe? Mas se você estiver usando, tiver a oportunidade, use, viu? É um malefício muito bom
Inclusive, esse inimigo, ele te dá a habilidade de envenenamento. Toma, bobão. Ai, que safado. Não! Se tivesse mais umas 2 transformações, dava. Certo. Agora tá tudo no máximo, né? A gente voltou um bocadinho. Vamos recuperar um espírito, que é o espírito do sapo. Dá pra trocar os espíritos, né? Eu já mostrei pra vocês como faz. Mas no caso aqui, a única coisa que eu vou fazer vai ser usar as nossas habilidades, né? Então eu vou equipar aqui porque é combo básico, né? Os combos de base são bons você ter pontos divididos neles, né? Aí aqui eu preciso de foco 3 para chegar aqui, né? Aí eu teria que investir em alguma coisa. Só que é praticamente gastar um ponto à toa aqui. Então eu vou pôr aqui, ó. Ataque pesado. Aí ele abre mais uma bolinha, né, de foco. E mais habilidades de combate. Essa habilidade é muito boa também. Golpeia bastante. E após antever o inimigo, golpe aéreo causa mais dano baseado nos pontos de foco acumulados. Ah, isso aqui é muito bom. Vamos equipá-lo também. Vocês podem ver que vocês só tem que escolher uma linha e seguir, né, gente? Aí vocês veem qual é a melhor linha para vocês, né? Eu sempre olho no final aqui, ó. Justamente porque muito me interessa qual é a última habilidade para poder chegar na linha, né? Mas é isso, vamos lá, que eu acho que agora a gente consegue de primeira. De primeira não, de segunda, né? Primeira já foi. O ruim é que tá longe, né? Mas vamos que vamos, vai dar certo. Talvez não dê, se continuar assim. É muito forte essas serpentes, né? Olha lá. Aí, ó. 175 pontos de experiência pra gente. É bastante coisa. O máximo que eu recebi até agora de inimigo de tela foi 400. A gente não precisa ficar lutando com esses inimigos, tá, gente? Se vocês quiserem já ir direto lá, dá pra ir. Inclusive eu vou até fazer isso pra evitar de gastar todas as coisas agora, né? Só lutar mesmo com quem é estritamente necessário. Mas o bom de vocês fazerem várias lutas até chegar lá é que se vocês ganharem experiência, vocês vão ter mais pontos para distribuir, né? Em mais categorias. Enfim. Mas fica a critério de vocês decidir como é que é o melhor jogo de vocês, né, gente? É aquilo. Que funciona pra mim, pode não funcionar pra vocês e vice-versa, né? Ó, que nem aqui eu vou pelo cantinho, porque eu sei que a entrada pro boss tá aqui nessa linha. Então se essa galera não levantar, aí eu vou de boa. Se levantar, eu luto. Quer dizer, eu prefiro que não levante. Ai. Ah, esse inimigo aqui é só se ele estiver perto. Toma, bobão. Toma outra, ó. Desviou. Bem na hora, hein? E agora a gente consegue, hein? O que vocês acham? Será que vai? Bom quando encurrala o inimigo,
Aí, agora é o macaco. 多少欢畅。 Não, o macaco tem que tomar cuidado, porque o macaco perde, né? O macaco é a gente. Dá pra aumentar a distância do bastão, tá, gente? Então vai demorar um pouquinho, porque é uma habilidade, né? Sai, rapaz. Aí, parou? Estátua! Quem aí brincava de estátua, galera? Essa brincadeira é muito antiga, meu Deus. 只有外物与我的师傅又如何分别？ Aí, é só colher aqui. Mas vamos ver qual que é a história dele, né? Aí, dá pra ler a história dele, ó. Vai pausando aí e vai vendo. Isso aí. Ler a história dos personagens faz com que vocês tenham um entendimento muito melhor do jogo. Tá? Porque o que acontece? Às vezes você encontra essa galera. 当年怂恿金池长老放火烧死唐僧师徒的恶僧，正是他俩。我倒是这两人都随那场火灰飞烟灭了，谁晓得不但没死，还化成了一狼一蛇两只妖怪。 Ficar atento ao que o carinha fica falando aí também, que é muito importante, tá? Por isso que eu não fico falando pra não atrapalhar. Vocês viram que tem duas entradas, ó? Uma nesse canto e uma nesse. Dá no mesmo lugar. Aí nosso caminho é por aqui, ó. Aí tem um sino aqui pra tocar, ó. Lembrando que o sino é uma missão secundária, tá, gente? Eu não pretendo nem completar ela aqui com vocês, tá? Lembrando que aqui é só uma apresentação do jogo, né? Inclusive, eu acho que já tá beirando o momento da gente dar uma pausa, né? 不好的预感，钟响之后，后山传来的怨气似乎更重了一些。算了算了，想那么多做甚？现在山里大大小小的妖精都知道你闯进来了，干脆一鼓作气，把他们收拾干净吧。 Isso aí. Mas o caminho certo não é aqui. Aqui é matar o chefe pra poder progredir na missão secundária, né? Acabei trazendo vocês até aqui, mas nem tinha necessidade. Foi mal, galera. Mas assim, é que eu me perco muito, né? Então foi um errinho inocente aí, não foi de propósito, não. Agora é só achar a rota certa, né? Bem, não é aqui, porque aqui a gente veio de lá de cima, né? Isso vai acontecer bastante com vocês, provavelmente, tá, galera? Se por algum motivo alguém já jogou e tiver uma experiência diferente dessa, deixa aí nos comentários, pô. Vamos trocar uma ideia, trocar experiências. O campo dos comentários não é só para eu deixar lá o comentário fixado, vocês podem conversar, pode trocar ideia ali. É um ambiente seguro, sabe? Pelo menos a minha intenção é criar mesmo uma comunidade no qual as pessoas possam se comunicar, se conhecer, sabe? Sem ficar se preocupando e com quem falou o quê, por que falou, essas patifarias, assim. Não gosto dessas coisas, não. É muito mais simples que isso. É sim, sim, não, não, acabou. Ah, pra lá, ó. Deve ser pra lá, né? Por aqui, ó. Lembrando que se vocês estiverem jogando com fone de ouvido, vocês vão aproveitar bem mais, tá, gente? Eu deixei até um link aí da Amazon para vocês darem uma olhada. E também tem link de fone de ouvido no Mercado Livre, tá? Ambos os links e qualquer outro link de afiliado que eu colocar aí, que seja de Mercado Livre não, né? De mercadoria, se vocês usarem o meu link, vocês podem comprar qualquer produto, tá, gente?
Produto da escolha de vocês mesmo. Não precisa ser o produto que eu indiquei. Mas se vocês entrarem pelo meu link... Ai, não era por aqui o caminho. Se vocês entrarem pelo meu link, vocês me ajudam. Comprando qualquer coisa. Tá? E eu até recomendei esses fones, porque são fones muito bons. Inclusive eu preciso trocar o meu. Tô juntando uma graninha aí pra trocar, porque o meu já tá todo esbagaçado, coitado. Não vai aguentar muito mais tempo, não. Ué, cadê o caminho, hein? Opa, alguém cresceu aqui? Não podia? Ó, acabei tomando dano. Mas ele já tinha deixado de... Ele já tava paralisado, vocês viram? Mas perder energia nesse jogo é muito rápido. Gente, sempre que vocês puderem, matem os inimigos, viu? Além de ganhar experiência, vocês ganham itens. E esses itens dá pra vocês usarem pra fazer equipamento, vendê-los e por aí vai, viu? Será que é... Ah, é por aqui? Nossa, é por aqui mesmo. Olha, perdidaço, né? Não consegue ver as entrelinhas das coisas. Certo, mais um templo aqui pra gente. Bem, eu vou dar aquela descansada básica aqui, né? Pra gente poder seguir. Ah, eu lembro que tem aqui. Nós temos um macaco amigo. Esse personagem ele vai dar possibilidade de a gente fazer upgrade no porongo, comprar novos. 瞧瞧，你这模样，多半也是花果山来的猴子。哼，我见得多了。论辈分，你们都得叫我声祖宗。不过算了。 Então a gente tem aqui a compra, né? Então eu sempre compro os itens todos, mesmo que eu não use. Acho que eu sou meio que um acumulador esquisito, sei lá. De um tipo diferente, sabe? Aqui eu vendi para ter mais possibilidade de compra. Aqui a gente aprimora, ó, aí precisa da vinha aromática Loulogia, né, para melhorar os porongos. Mas você pega outros porongos melhores que esses, tá, gente? Não precisa gastar essas vinhas, não. Aqui é o líquido que tá dentro, né? E aqui a gente consegue juntar esse líquido com uma infusão. Aí você escolhe a que for te atender melhor, né? Por exemplo, essa aqui, ó, resistente a veneno. Essa aqui, depois que você usa o porongo, ele recupera devagar um pouco mais de saúde. Essa eu acho muito interessante de ter. Porque você tem os 30 e poucos por cento e tem mais um pouquinho depois, né? Já deu pra perceber que esse macaco é um pinguço, né? Só que ele não é qualquer pinguço, não. Ele é um pinguço importante. Tem o caminho que a gente pegou é um atalho daqui, tá, gente? Então tem isso também nesse jogo, né? É uma característica desse estilo de jogo, né? Certo. Sempre vasculha, é muito importante. Às vezes vocês acham uns itens, uns caminhos e tal. Esse vai ser o último chefe que a gente vai vencer por hoje, tá, gente? O vídeo já tá bem longo aí. Eu já tô começando a ficar sem voz. Feng Xi, Feng Xi,何德之帅？
往者不可见，来者犹可追。小师傅，天色已晚，你来我这修身之地大开杀戒，到底是何居心呢？ Ai. Eu vou perceber que ele é bem rápido, né? Você tem que entender os movimentos dele para tomar o menos de dano possível, mas é bem difícil. Au, 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 que isso? Lá, rapaz. Não, não, volta. Volta aqui. Para de se mexer. O alcance da arma desse personagem transformado, ele é curtinho, sabe? Aí se esses inimigos que tomam mais distância, eu não consigo bater tanto. É uma problemática danada. Toma ele. Ai. Nossa, morri. E a postura que você equipa varia o golpe, tá, gente? O golpe simples varia de acordo com a postura que você tem e a arma que você tá usando, tá? Tem um item aqui que eu não fiz ainda, ó. Vamos equipá-lo. Ao correr, cada segundo aumenta um pouco o ataque. O efeito pode acumular até 10 vezes e cessará ao parar. No caso... não vou usar. Eu acho que eu tenho pontos, né, pra dividir. Eu tenho 2, olha aí. Vejamos o que nós temos aqui. Cada nível de talento aumenta ligeiramente a velocidade de carga de todas as posturas. Isso aqui é bem interessante. Ataque pesado custa 1 ponto de foco, causa dano adicional ao inimigo, baseado na quantidade de saúde restante. Isso aqui também é interessante. Mas, o que eu pretendo fazer? Mostrar para vocês outra coisa que eu acho super interessante também. Ainda não dá, que pena. Aqui você consegue mudar o atributo do personagem. Ó, mais saúde, mais vigor. Acerto crítico aumenta. E aqui você diminui o tempo que os malefícios continuam a te atrapalhar, sabe? Que pena. Bem, eu vou colocar aqui e um aqui dessa vez. Vamos ver se essa melhoria que eu fiz ajuda a gente. Se não ajudar, a gente volta pro templo anterior, passa derrotando vários inimigos, upa o personagem e tenta de novo. E vai tentando. É assim que tem que fazer. Tá bem paradinho lá esperando a gente, né? Ai, ai, ai. Tomei um espanco, né? O problema aqui não tá nem sendo a quantidade de dano, o problema tá sendo acertá-lo, né? Toma uma cabeçada. Ah, essa transformação, gente, tem que tomar cuidado, porque você toma dano nela, viu? Se transformar não significa que você vai ficar imune a tomar ataque.
Pelo contrário, só significa que... Au! Esqueci que ele faz isso. Safado. Ah, mas melhorou bastante a nossa esquiva, né? Ah, vai. Peraí, toma. Ai, não, não, não. Bora. Aê. Aí ferrou, né? Bem, ainda bem que eu guardei a transformação, né? Logo um boss com 2 transformações. Coisa boa. Esse é o que? O segundo boss do jogo até agora, de verdade, né? Os outros eram espíritos. Esse personagem, quando você esquiva, ele bate também, tá, gente? Oxe, quem me bateu? Nossa, nem vi. Esse eu nem vi de onde veio. Eu tô sem energia já, hein? Toma. Vem aqui que eu não terminei, não. Aí, ó. Toma. Ai. Ai, tô sem vigor. Ai. Ai, droga. Toma e toma. É isso aí, ganhamos. Uhul! 且慢，是大哥要我来此做个内应，这才假意听命于那熊皮，守着后山要道。知君命不偶，同病亦同忧。观音禅院是烧没了，可那长老的冤魂没有散。贪根不拔，苦树常在。你真正想要的东西，忘了最好。ganhamos. 三口中，你可都见过了。旁人念念不忘的，也是你所求的吗？中。自那黑风怪回来后，山里便立起了3口红钟，却不许旁人靠近。莫非那3口钟与当年的火烧禅院有关？此人所言不像假话，小猴子，你可暗自留心。 Então, esse lance do sino é o seguinte, lembra da missão secundária que eu falei pra vocês? Pois bem, tá aqui. Esse aqui é o outro sino. A gente só tem que matar esses lobos, né? Sem que eles nos matem, claro, né? Mas é assim, depois de um tempo esses inimigos aqui viram, assim, pipoca. Pipoca de cinema. Você já tá lá, já aproveita e pega uma pipoquinha. Ai, que tristeza, ó. Ai, ai. Vamos tocar o sino. Eu tenho que achar um ponto de santuário, tá, gente? A gente finaliza num ponto de santuário, tá bom? Até aqui eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de trazer pra vocês esse jogo. Vocês viram que é um jogo amigável, tá? Não é um jogo, nossa, fim do mundo, né?
Eu vou deixar algumas telas de loading, mas só o texto, tá, gente? Aí vocês pausam, leiam o texto e aí já volta pro jogo. Eu vou deixar só um pouquinho, porque, por exemplo, aqui ele explica o que é esse lugar, né? Eu não vou... chama obsessão esse lugar. Pelo que eu entendi, é quando o espírito de uma pessoa ela fica muito apegada a alguma coisa na Terra, ela cria esse universo, sabe? Particular mesmo. Então, assim, isso aqui é fora da realidade que a gente estava jogando. Ele foi, digamos, tragado, né? Para esse lugar. Para cumprir alguma coisa, né? No caso, eu não vou ser babaca e parar aqui agora. Mas eu vou lutar com o inimigo que tá aqui para vocês verem, tá? E aqui também, ó, dá para melhorar a arma, né? Então... Esse é um equipamento, bastão salgueiro, e dele deriva outras melhorias, né? Para cada melhoria, você usa esses itens aí para, digamos, craftar ela, né? Então eu vou colocar, ó, aumenta um pouco o ataque dos arremates de combo de ataque leve. O efeito melhora imensamente ao lutar na água. Sim, eu vou pôr porque o dano é maior do que o que eu tenho, mas é aquilo, se não tem água perto, né? Será que é tão bom? Aí fica aí a incógnita, né? Vou fazer esse aqui também, né? O efeito único é quando a saúde está baixa, recupera lentamente um pouco de saúde na água. O efeito é melhorado. Mas o efeito ele continua. Na água ele é melhor. Então já é um equipamento bom para se ter. O conjunto todo, né? Porque ele é bom, né? Ele aumenta os nossos atributos, né? E de quebra, ele ainda dá um benefício, né, pra gente. Eu quero mudar isso aqui só pra lutar. Habilidades de espírito. Com o que cheio, pressione R2 e L2 para lançar habilidades de espírito. Isso aí a gente já fez, né? Transformar-se em um Yogai poderoso para usar as habilidades especiais dele consome Ki, que pode ser recuperado ao absorvê-lo de inimigos durante o combate. Espíritos de Yogais podem ser cultivados nos santuários do guardião para melhorar as habilidades de espírito deles. Foi o que eu expliquei, né? Daqui para vocês já. Então, beleza. Eu só vou equipar outro porque esse aqui você precisa estar colado no inimigo para usar. Então eu vou pôr esse aqui. Esse aqui, ele... Ah, tá. Tem as habilidades extras, né? Aumenta um pouco o dano de veneno e a resistência contra veneno. Vamos lá. Aqui eu não vou me comprometer a ganhar, tá, gente? Eu só vou mostrar pra vocês esse inimigo e vou lutar uma vez contra ele. Se eu ganhar, beleza. Se eu não ganhar, beleza também, tá bom? Amitabha， 那3口红钟终于响了。徒儿们，又有外面的老爷们过来了，给我带新宝贝了。我看不见样貌，但我能闻到那股骚味儿。莫非是你？你回来了！定是你把那袈裟藏起来了，快还给我！ Dá pra entender melhor a situação desse cara quando a gente lê a história dele, tá, gente? Isso que eu falei, é bem legal que vocês leiam as histórias. Ai, que droga! Ai, nossa, achei que eu ia. Achei que eu ia agora. É muito forte. Eu só lutei com ele no meu save. É bem depois. Então, assim, eu fui enfrentar ele, não tava tão difícil. Ele tava até que fácil, vou dizer. Mas é isso. Pelo menos vocês viram ele, né?
Já sabem o que vão enfrentar quando forem jogar. Então esse foi o jogo do Kong, o nosso Goku, né? Mas mais baseado aí pra história mesmo, pra mitologia do personagem. Eu espero que vocês tenham gostado, lembrando que eu tenho esse jogo, então se vocês quiserem ver esse jogo ou uma saga, deixa nos comentários aí pra eu saber, e daí a gente seguir, tá certo? Deixa o like se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal para mais vídeos, são vídeos todas as terças, quartas e quintas, e ativa o sininho, assim o YouTube te lembra quando tiver novos vídeos aqui também, aí vocês não precisam ficar lembrando o tempo todo. Compartilhe com os amigos, isso é muito importante, e deixe um comentário, por favor, para gerar engajamento aqui no YouTube, certo? E se você quiser dar uma força extra pro canal, considere fazer uma doação. Tem um QR Code aí na tela e o link na descrição para isso também. Eu vou deixar lá também os links das redes sociais do canal aí para vocês acompanharem as novidades. Tem os links de afiliados, lembrando que vocês usando os links, vocês me ajudam o canal. Aí eu consigo focar mais no canal, trazer mais conteúdo para vocês, enfim, todos ganham. Então, dá uma olhada lá, com carinho, certo? Por hora a gente tem a Good Start, o Cradle Rocket, tem a Amazon, consegui o Mercado Livre também, tem lá a minha Bio Livre, não sei, só clicar lá, olhar os produtos. Lembrando que se vocês não quiserem o produto que eu estou indicando, galera, não tem problema. Acessa pelo link, do link vocês fazem as compras de vocês, tá bom? Assim vocês ajudam o canal também. Eu quero ver também de trazer links da Shopee e da Magazine Luiza. Então torçam por mim. Vamos ver se a gente consegue uma coisa bem bacana aí. Se ficou alguma dúvida, tem alguma sugestão ou opinião, já sabe, deixa nos comentários para mim. Obrigado por vocês estarem aqui, sintam-se acolhidos na nossa comunidade. Se você chegou ao Diversos por esse vídeo, comenta algo e usa a hashtag NewPlayers. Tudo de melhor para vocês e até breve. Aqui vão algumas indicações de vídeos, juntos podemos mais. Valeu pelo apoio, sucesso, paz e muitas aventuras pela frente. Nos vemos em breve, Diversos Players.